da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu, e o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Nos horários estipulados pela coordenação da escola, pela direção, eu estarei respondendo vocês e tirando as possíveis dúvidas que surgirem, tá? Basta vocês escreverem Será, lá. talvez, Então hoje que a nós minha daremos ilusão continuidade à foi unidade dar 5, meu tá? coração E com falaremos toda a força sobre pra o essa solo. moça me fazer feliz. Esse conteúdo a E o gente pode destino encontrar não nas quis páginas me 140 ver como a raiz 143, de uma tá? Então, flor se depois diz, da e foi nossa assim que eu videoaula, vi vocês quiserem nosso fazer a amor releitura na das páginas, poeira, vocês poderão poeira, utilizar o livro de morto vocês, na beleza tá bom? fria de Vamos à nossa aula de hoje? Maria, e o meu jardim Então, da vida a gente vai relembrar um pouquinho sobre a aula passada. do Na aula pé que brotou passada, nós falamos sobre os Maria, nem agentes internos e Margarida os agentes nasceu, externos. e o meu Lembrando que os jardim da agentes vida internos são os agentes que acabam vindo de dentro, do né, pé que da brotou parte do Maria, interior, nem né, ou Margarida seja, de nasceu. dentro para fora. E a gente começa falando sobre os agentes internos, e aí a gente começa dando exemplos sobre o que acaba se movimentando Vamos relembrar da a parte cartola do interior agora com da as terra, rosas né, não de dentro falam. da Terra. As placas tectônicas, os movimentos do terremoto, do vulcão, tá? Então, isso a gente pode considerar como os agentes internos. Os agentes externos, né, acaba sendo a parte de fora da superfície terrestre. E muitas das vezes eles acontecem através de um desgaste, né, que pode ocasionar o processo erosivo e o processo de intemperismo. Além disso, quais são os elementos que a gente consegue utilizar? Com a Chuva, certeza que rios, devo chorar, os ventos, a ação pois humana, bem tudo sei isso que não acaba sendo queres fatores de voltar influência nos agentes externos. para Espero mim. ter ajudado vocês aí a relembrar o conteúdo da aula passada. E hoje nós iremos falar sobre as os rosas solos. não falam. Então, quando a gente fala de solo, né, o que é o Simplesmente solo? as O solo ele rosas acaba sendo uma exalam camada viva, né, o e perfume superficial que da crosta roubam terrestre, de que ele está em ti. constante transformação, tá? E ele acaba sendo constituído por minerais, organismo, água e ar, tá bom? E aí a gente começa a perceber também que o relevo ele acaba sendo recoberto pelo solo, tá? Que a gente chama isso de terra, né? E o solo, ele também pode ser formado a partir do desgaste das rochas, que é o processo de intemperismo, né? Que é o desgaste das rochas. E aí eu deixei para vocês aqui uma foto, né, das etapas de formação do solo, tá? Então, o solo, quando ele é recém-exposto, né? Quando você tem uma rocha nova, né? Vocês podem reparar que ela quase não tem nutriente. Então, ela é uma rocha recém-exposta. Então, não tem muitos nutrientes. O solo ainda é muito novo. Então, existem fatores que acabam influenciando. Com o passar do tempo, né, esse solo ele vai ficando mais jovem, né? Então ele já vai ficando um pouco mais raso, né? E aí, por ele ser mais raso, ele já vai ter alguma coisa a mais do que a rocha recém-exposta, né? Então, ele vai ter um pouquinho de nutriente aí bem no comecinho mesmo. Passado-se mais um tempo, existe o solo intermediário, né? Que ele é pouco desenvolvido, tá? Então, ele tem um desenvolvimento, ele não é tanto, né? Mas ele acaba sendo um pouco desenvolvido. Se a gente reparar aqui na imagem, a gente percebe, ó, o quanto ele já tem algo, né, a mais do que numa rocha recém-exposta, digamos assim. E existe também o solo maduro, né? O que é o solo maduro? Como o nome mesmo já diz, é um solo bem desenvolvido, tá? E aí essas são as principais etapas de formação do próprio solo. Então, um solo, uma rocha, né,
que acabou de ser exposta, obviamente ela não vai ter o mesmo valor nutricional, né, do que um solo maduro, né, que já passou por diversas etapas. Reparem que até mesmo a cor do solo, ela acaba modificando, tá vendo? Aqui, ó, totalmente sem nada, e aqui, olha, já tem uma cor mais avermelhada, mais amarelada e um pouco mais marronzada, tá bom? E aí, os principais fatores que acabam atuando na formação do solo é a rocha-mãe, tá? O clima, o relevo e os seres vivos, tá bom? A rocha-mãe, como o nome mesmo já vem dizendo, é a rocha que dá origem ao solo. Por exemplo, se eu tenho um solo arenoso, qual é a sua formação? O arenito, né? Se eu tenho um solo mais da cor avermelhada, a sua formação é da hematita. Então, as rochas, elas acabam dando origem, né, a diferentes tipos de solo, devido à influência até mesmo de outros solos ou até mesmo de outros elementos que acabam compondo o próprio solo, né? A própria rocha, que pode ser o clima, pode ser o relevo também. E aí, o clima ele acaba influenciando, né? Se você tem uma região onde o clima é mais quente, né, a tendência é o solo ser um pouco mais profundo, porque tem mais matéria orgânica que nas regiões dos climas mais frios e áridos, tá? Então, alta temperatura e a alta umidade, elas acabam contribuindo para a decomposição dos restos de plantas e de animais, e isso faz com que as rochas elas acabem se transformando mais rápido e intensamente. A parte do relevo, a gente pode observar assim, se a gente tem um terreno que ele é inclinado, a tendência é o quê? A água escoar mais rapidamente, né? E com isso, a possibilidade de erosão é muito mais intensa, tá? Já os terrenos mais planos, e também com a vegetação, que a gente pode observar aqui, a tendência é o quê? Dessa água infiltrar. Por quê? A vegetação ela acaba impedindo que o solo, né, seja carregado, né? Então ela acaba sendo um bloqueio ali. Então, esse tipo de solo plano com vegetação, a gente pode dizer que acaba sendo um solo mais profundo, tá? Na parte do relevo ele acaba sendo um pouco mais profundo. Existe também a questão dos seres vivos, animais, plantas, os organismos que acabam, outros organismos que acabam morrendo, eles sofrem um processo de decomposição. E aí, quando eles sofrem esse processo, eles, obviamente, eles vão se integrar na matéria orgânica do solo, que acaba sendo o quê? Muito rica em nutrientes, tá bom? Então, pequenos animais, minhocas, cupins, aranha, né? Entre outros, acaba tornando-se o solo muito mais fértil, tá? Muito mais fofo também e facilita a infiltração da água, tá bom? Então, não só esses animais, como também as bactérias, os fungos, que acabam contribuindo para o processo de formação do solo. Outra coisa também que acaba sendo de grande importância para o solo ele acaba exercendo o papel da economia, né? Ele acaba sendo responsável pelo processo da agricultura, que acaba tendo a produção de alimentos e matérias-primas também, tá? A função do solo, muitas das vezes, eles acabam pegando para produtos farmacêuticos, para a questão da construção de matérias para que possa fazer uma construção civil, a parte das heranças culturais, o fornecimento de alimentos, fibras, combustíveis, né? Então, tudo isso a gente consegue encontrar no solo, tá? E o solo, ele acaba sendo fundamental para o equilíbrio ambiental também, tá? Isso porque o ambiente acaba sendo favorável à germinação de semente, né? E se desenvolvendo as plantas, acaba também sendo de grande importância para os micro-organismos, né? Que acabam atuando no processo de fertilização, de agrotóxicos,
de estrumes, né? Entre outros resíduos que acabam poluindo a parte das águas subterrâneas. E eles também acabam desempenhando um papel bem importante no ciclo da água, né? Porque quando acaba infiltrando no solo, a água ela fica disponível para as plantas, né? Então, elas acabam abastecendo o reservatório das águas subterrâneas, tá? E também a questão do ciclo do carbono, né? O ciclo do carbono, ele acaba estando muito presente nos seres humanos na parte da atmosfera também, tá? Então, ele faz com que a matéria orgânica, ela fica presente no solo também, tá? Que é rica em carbono. Por isso que a gente tem essa grande quantidade desses elementos, tá bom? Gente, vou deixar aqui para vocês essas atividades, tá? São 5 questões. Vocês vão copiar e fazer no caderno, tá? A quinta tá aqui. A quinta é de marcar o xizinho. De 1 a 4 é resposta. Vocês vão copiar e responder. E a número 5 vocês vão marcar uma dessas alternativas, tá bom? Bons estudos, boa semana e até a próxima!